Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, meus irmãos, mais um dia, minhas irmãs, para a honra e a glória do nosso Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia se renovou nessa manhã em nossas vidas. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Bom dia, Luziano Macedo, entrando aqui conosco. Muita luta esses dias, muita luta, mas para a honra e a glória do nosso Deus, estamos aqui juntas de novo nessa segunda-feira. Não gravei na sexta. Bom dia, Raniela Oliveira, porque eu estava viajando. Marquei para gravar no sábado. Minhas irmãs, pois quando eu fui para o sítio, o celular ficou aqui na rua. Morri de procurar o celular e na correria o celular ficou aqui. Então não pude gravar. Mas Deus sabe de todas as coisas também. Eu não estava muito bem, da garganta, mas estou aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus. Para dizer que Ele cuida de mim e cuida de você. Desculpem, meus irmãos, estou ainda muito gripada, mas Deus tem cuidado. Fiz uma viagem boa, glória a Deus. O Senhor me levou em segurança. O Senhor me trouxe em segurança. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo. Chega uma época da vida da gente que a gente já está cansado, já não tem mais o mesmo vigor, né? E aí a gente fica triste porque quer fazer as coisas e não consegue. Mas mesmo assim o Senhor renovou as minhas forças e deu tudo certo. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. E quero agradecer a Deus pela vida de vocês que já estão aqui nessa manhã, Raniela Oliveira, Luziano Macedo, para nos alimentar da palavra de Deus. Passei esse final de semana todinho sem pegar no celular, né? Mas não foi porque eu quis. Aconteceu que eu esquecesse, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, sem mais delongas, vamos para a palavra de Deus. E depois iremos orar. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para mim e para você, para nos fortalecer. Meus irmãos, não tem sido fácil, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Bom dia, irmã Helena Nascimento. Deus abençoe a sua vida. Bom dia, Leni, também entrando aqui conosco. Deus abençoe a sua vida. Né? E eu creio que essa palavra de hoje, o Senhor, Ele vai assim nos orientar e nos animar a permanecer e vai também nos encorajar e nos ensinar como fazer. Então, abra a sua Bíblia no livro de Efésios, Efésios 6. Efésios 6. Desculpem, a irmã Sola está com a voz uma benção hoje. Vamos para a palavra do Senhor. Vamos ler aqui alguns versículos do livro de Efésios 6, aonde a palavra do Senhor irá falar comigo, irá falar com você. Depois iremos orar. A palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, vai falar assim: quanto aos mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estás, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçando os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui. Vamos orar. Amém? Senhor Deus, glorioso Pai, Pai, nós te rendemos graças, Senhor, nessa manhã, porque Tu és um Deus poderoso, porque Tu és um Deus santo, porque, Senhor, Tu és um Deus fiel, porque, Senhor, Tu és um Deus amável, Senhor, Tu és um Deus justo, Senhor, não há outro Deus além de Ti, Senhor. Senhor, Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, meu Pai. Senhor, nós fomos criados para o louvor da Tua glória. Senhor, nós fomos criados para engrandecer o Teu nome. Pai, nós estamos aqui reunidos nessa manhã em uma só fé. Senhor, abre o nosso entendimento, Pai. Continua falando conosco através da Tua palavra, Senhor. Senhor, não permita que nada venha nos tirar a atenção, Senhor, que nada venha roubar, Senhor, a Tua palavra. Senhor, que essa palavra venha entrar no nosso coração, Senhor, que ela venha transformar as nossas vidas. Senhor, que nós venhamos estar preparados para uma batalha, Senhor, nessa manhã. Senhor, mesmo que nós já estejamos travando uma batalha, o Senhor, nós cremos que essa manhã o Senhor nos reveste, Senhor, com todas essas armaduras, Senhor, com o capacete, Senhor, da justiça, Senhor, com a espada, Senhor, e eu creio, Senhor, e calçando também os nossos pés. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não nos abandona, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, meu Pai. Senhor, seja com cada um que está aqui conosco nessa manhã, cada um que irá entrar, meu Pai, cada um que irá assistir mais tarde, cada um que irá, Senhor, entrar no Testemunhando com Solange Rosa no YouTube, que irá assistir, Senhor, em nome de Jesus, Pai, derrama bênção, Senhor. Abre, Senhor, o entendimento, Pai, e ajuda a passar, Senhor, todas essas lutas que vem atravessando, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai, nós oramos e já Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Minhas irmãs, aqui o apóstolo Paulo, ele encerra o capítulo 5, fazendo advertência. Ele começa o capítulo 5 fazendo advertência, fazendo exortação à santidade. Ele vai para isso no versículo 25. Ele vai no versículo 6, ele vai falar do fruto da luz e as obras das trevas. Ele vai nos exortando, ele vai nos ensinando. E aqui ele vai falar também no versículo 22 do capítulo 5. Como é que deve ser um lar cristão? No versículo 22. Mas o capítulo que nós lemos hoje foi o capítulo 6. Nós lemos o versículo 10, a como ele nos ensina a travar essa luta. Como é que ele nos dá a receita? Ele diz como fazer, como é a receita. Ele dá os ingredientes, mas para executar, nós temos que usar o passo a passo, que está aqui, a armadura de Deus. No versículo 10, aqui ele vai ensinar o comportamento de uma mulher no lar cristão, como obedecer o seu marido, como ser submissa ao seu marido. Ah, irmã Solange, mas eu não vou ser submissa ao meu marido. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser submissa no Senhor Jesus. É no Senhor Jesus. Você também vai ser submissa ao seu pastor na sua igreja, desde que ele esteja de acordo com a palavra do Senhor. Da mesma forma é com o seu esposo. Se o seu esposo ele for um homem que esteja dentro da palavra de Deus, amando você
como uma parte mais frágil, como diz a palavra de Deus. Respeitando. Bom dia, irmã Evanice. Deus abençoe a sua vida. Respeitando, cuidando, porque nós somos um corpo só. Como nós fazemos parte do corpo de Cristo, a palavra vai dizer aqui que quando a mulher se junta ao seu marido, quando ela sai de casa, que deixa o seu pai, deixa a sua mãe, ela se torna uma só carne. Está aqui no versículo 22, a partir do versículo 22 do capítulo 5, vai dizer que ela se torna uma só carne. Então ela tem que ser submissa, porque como Cristo é o cabeça da igreja, o varão também é o cabeça da casa. Desde que seja no Senhor. Um homem que respeite, que trate bem. Como é que eu tenho um braço que é ligado ao meu corpo e eu vou maltratar ele? Eu vou pegar um martelo e vou esmiçar a cabeça dos dedos? Eu não posso fazer isso, né? Eu não posso amputar meu dedo sem precisão. Eu não posso fazer isso. Então eu tenho que amar e zelar da minha mão, dos meus pés, dos meus olhos, porque são membros do meu corpo. Da mesma forma, o Senhor fala aqui aos maridos para cuidar bem das suas esposas e as esposas serem submissas aos vossos maridos no Senhor, zelando, cuidando, conversando, amando, né? É assim que o apóstolo Paulo faz. Mas ele diz a receita lá na frente, porque em todo tempo nós somos atacadas, minhas irmãs. As setas do maligno, elas vêm à nossa mente. Como nós também somos atacados, o nosso varão também é. Às vezes nós deixamos brecha, eles também deixam. E aí a palavra do Senhor diz, só tem um jeito aqui. Nós usar a armadura de Deus. Em todo tempo, orando e suplicando ao Senhor. Por sabedoria, por discernimento. A palavra do Senhor vai dizer, a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com as suas próprias mãos a derruba. Então, é porque fulaninha é boa, é por isso e por aquilo. Não, meus irmãos. É porque nós temos que estar firmado na rocha que é Jesus. E a palavra vai nos dando passo a passo. Irmã Solange, como é que você conseguiu estar nesse relacionamento até hoje? Quase 30 anos. Foi só 1000 maravilhas? Foi não, meus irmãos. Foi muita luta, eu já dei testemunho. Chegou uma hora que eu disse, Senhor, chega, eu não quero mais. E o Senhor me capacitando. E eu estou aqui para a honra e a glória do Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor a permanecer casada. Está ao lado dos meus filhos, um de 25, um de 23. O Senhor não é fácil para ninguém, mas nós temos que estar lendo a palavra, buscando a palavra e se alimentando dela. Senão, meus irmãos, não há relacionamento que fique de pé. Porque duas pessoas imperfeitas não são duas pessoas no mesmo nível, não é. Nós somos pessoas diferentes. Pessoas que não temos o mesmo sangue, mas que nos tornamos a mesma carne. Então, é essa receita que o apóstolo Paulo vai dar aqui. Aí vem a receita para o lar cristão com os filhos. Vai dizer assim, filhos, obedeceis os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Nós temos que obedecer os nossos pais no Senhor. Está ouvindo que aqui tudo é no Senhor? Se o teu pai, se a tua mãe te quer levar para um lado que não é segundo a palavra do Senhor, aqui a palavra do Senhor te tira o peso. Você tem que obedecer em primeiro lugar a Deus. Como? Orando, clamando o Senhor, lendo a palavra, calçando a bota, calçando a sandália, como diz aqui a palavra, usando o capacete da salvação. É isso que a palavra diz. E lendo a espada do Senhor, e com a palavra do Senhor na sua boca e no seu coração, para que você também não venha ser um filho rebelde. Porque a palavra do Senhor vai dizer assim, honra o teu pai, honra a tua mãe, que é
que é o primeiro mandamento, vai dizer, com promessa. Quando nós honramos, olha o que é que nos acontece. Para que te vá bens e seja de longa vida sobre a terra. Quando nós somos um filho obediente, obedecemos o nosso Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, não é que nós não caímos muitas vezes, mas o Senhor nos sustenta pela mão. Quando o nosso pai, a nossa mãe nos dá um conselho, é porque Ele nos ama. Se nós tivermos alicerçado em Jesus Cristo, que é a rocha, se nós tivermos com a palavra do Senhor, examinando as Escrituras, nós vamos saber definir se o que eles estão ensinando é de Deus. E se não for, nós vamos estar com o coração, a mente preparada para ajudá-los também a trilhar o caminho do Senhor. E não abandonar o seu pai, a sua mãe, porque ele não compartilha da mesma fé que você. Você tem o dever, a obrigação de cuidar do seu pai. Você tem a obrigação de cuidar da sua mãe. Eu oro muito a Deus, eu digo, Senhor, me perdoa. Porque eu moro 70, 80 quilômetros longe da minha mãe. E não é tão fácil para mim estar lá, mas ela já tem quase 80 anos. E ela necessita de mim. E eu chamo ela muitas vezes para vir morar comigo, para que eu possa cuidar dela. Porque ela cuidou de mim a vida inteira. Ela me ajudou a criar meus filhos. E hoje ela necessita de mim. Só que eu não posso abandonar a minha casa, abandonar o varão, para ir cuidar dela lá. Eu tenho que trazer ela para cá. Mas ela ainda está um pouquinho ainda durinha e ela diz, eu quero ficar na minha casa. Aí cada uma tem que ir lá. Mas nós temos que cuidar e zelar dos nossos pais. É uma ordem do Senhor. E ele diz, a vós, diz assim, para que te vás bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, ainda diz mais, e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Aqui a palavra do Senhor diz que nós temos que estar todo o tempo, aqui meus irmãos, aqui sim, é luta. Aqui é luta. E aqui tem que ter sabedoria, e sabedoria vinda do céu. A sabedoria aqui tem que vir de Deus, não é do homem, nem da mãe, nem do pai. Porque nós não temos essa sabedoria se não vier do Senhor Jesus. Aqui a palavra do Senhor diz que nós não podemos, e assim, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Nós temos que ter sabedoria. Irmã Solange, porque muitas vezes diz, você tem a vara, tem, a palavra do Senhor nos diz, que enquanto a criança ela é pequena, nós temos, bom dia irmã Carmen Lúcia, bom dia irmã Naide Damasceno entrando conosco, Deus abençoe a vida de vocês. A palavra do Senhor diz que enquanto o filho é pequeno, nós temos que ensiná-lo a andar nos caminhos do Senhor. Enquanto ele é pequeno, você leva. Os meus eram pequenininhos, nunca deixei de levar, porque filho zoada na igreja. Apesar que os meus, glória a Deus, assim, eles não foram de uma época tão agitada como é hoje. As crianças hoje são umas crianças tão agitadas na igreja, são umas crianças que você fica orando para que o Senhor acalme elas. Porque eu acredito que os pais ficam em pânico. Porque as crianças choram, as crianças querem celular, as crianças se jogam no chão. É uma luta tremenda. Mas nós sabemos que tem que ter todo um aparato. Nós não podemos apontar para os pais. É difícil para quem está no culto se concentrar. É difícil para o pai, para a mãe também se concentrar e fica se preocupando com os irmãos. Nós sabemos que a igreja também tem que ter uma assistência, né? Quando é uma igreja que pode, que tem uma salinha. Bom dia, irmã Lindete. Bom dia, Adriana Verônica. Deus abençoe a vida de vocês. Tem que dar uma assistência, uma salinha para as crianças, para que os pais possam, né, assistir. Mas tudo isso é de acordo com a coordenação, com a organização da igreja, né? Isso aí a gente não, é uma coisa que não é assim da nossa
é a organização da igreja, apesar que o que foi a palavra do irmão ontem, que é responsabilidade nossa também, temos que tomar uma decisão de ajudar, de dizer assim, estou aqui, eu posso ajudar em quê? Eu posso ficar com as crianças, né? Então nós temos que, para isso, ter também um treinamento, porque nós não podemos nos jogar numa sala com um monte de bebê, um monte de criança, sem saber nem como cuidar, né? Então, tudo isso temos que orar e colocar diante de Deus. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui que nós não podemos trazer a ira aos nossos filhos. Mas nós também não podemos passar a mão e dizer, tá tudo bem. Não. É no Senhor. Nós temos que ler a palavra e mostrar, meu filho, é no Senhor. Meu filho, eu te amo, mas se tu for nesse caminho, é o caminho largo, meu filho, ele leva para o inferno. Você conhece, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que ensinar os nossos filhos desde pequeno. Porque se você ensinar eles desde pequeno, mesmo que depois de grande ele se desvie dos caminhos do Senhor, mas ele vai temer o Senhor, ele sabe que Deus é grande e poderoso. Ele pode até estar sendo desobediente, mas ele vai voltar, porque a palavra do Senhor nos afirma isso. Ensina os teus filhos quando pequeno no caminho em que deve andar, porque depois de grande, ele não se desviará dele. Porque se ele sair, ele volta. Ele volta. Mas nós temos que ter sabedoria. Muitas vezes, se você for pela cabeça dos outros, você termina saindo da igreja, seus filhos terminam saindo da igreja. Então, o que é que a palavra nos diz? O que foi que o apóstolo Paulo nos ensinou aqui? Ele nos ensinou a usar essa palavra maravilhosa que está aqui. É a receita do lar cristão, a receita está aqui. Os ingredientes, mas como fazer? Está aqui a armadura do crente. Está aqui, versículo 10 do capítulo 6. Nós não podemos agir de outra forma se nós não tiver com toda essa armadura sobre nós. Nós vamos falar pela carne, meus irmãos. Você vai aborrecer o marido, você vai aborrecer os filhos, você vai aborrecer o seu pastor, você vai aborrecer os seus irmãos da igreja, você vai ser mal educado com os seus vizinhos. Então, em tudo, está aqui. Está aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor. Nós temos que ter sabedoria. Às vezes tem aquela irmãzinha que você diz, meu Deus, como que essa pessoa ainda está nesse relacionamento? Meu Deus, como é que essa pessoa tem uns filhos que dá tanto trabalho e ela vive tão bem assim? Meus irmãos, é o Senhor. É o Senhor quem dá estrutura, é a palavra do Senhor quem alimenta. Bom dia, Maria Salles. A palavra do Senhor vai dizer, o lar cristão, servos e senhores, vai ensinar a mim e a você até como tratar os meus funcionários, até como eu entender como é que eu devo ser tratada pelo meu patrão. Você não pode, porque você é patrão, você humilhar as pessoas, porque nós somos servos do mesmo Deus. Está aqui na palavra de Deus. Como é que Deus tem nos tratado? Como você deve tratar? Está aqui no versículo 5 do capítulo 6. O lar cristão, servos e senhores. Nós temos que ler essa receita. E aqui nós temos que ver no capítulo 10 o passo a passo de como executar. Sozinho você consegue não. Porque tem dia que você tem um funcionário, você diz, faça assim. Quando você chega, não está feito desse jeito, está feito o contrário. Se você for pela carne, você diz, eu estou pagando, eu quero assim, eu quero assado. E você às vezes termina humilhando e não é dessa forma. Aquela pessoa precisa do seu dinheiro e você precisa daquela pessoa. E sem contar que tem o amor de Cristo em você. Você não é um carrasco, você é um servo de Deus. Você tem que aprender a tratar as pessoas. Meus irmãos, eu já fui gerente de produção muitos anos. E antes de conhecer a palavra de Deus. Depois que eu conheci a palavra, eu digo, meu Deus, nos tempos de hoje, se eu tivesse que voltar, Senhor, eu tinha que passar muitos dias em jejum e oração. Porque naquela época eu tinha um superior que me tirava o couro. E eu tinha que tirar o couro
dos meus subordinados. E não é dessa forma que o Senhor fala. E hoje até as leis do nosso país diz que nós temos que aprender a tratar bem as pessoas. Nós temos que aprender a dar uma melhor condição de trabalho às pessoas. Você tem que aprender a cobrar às pessoas uma melhor produção, mas com respeito. Sem desrespeitar as pessoas na frente de ninguém, sem humilhar. Hoje em dia existe processo para tudo. Não é? É desse jeito. Mas está na palavra de Deus também. Essa lei não é só dos homens, não. É de Deus também. Nós temos que aprender a tratar bem. Tratar bem o seu cliente. Ser bem tratado pelo seu cliente. Eu agora voltei, né, a vender, vou voltar, né, vender algumas coisinhas. Em casa mesmo. E eu tenho que estar orando para colocar diante de Deus, orando para que o Senhor abençoe os meus produtozinhos, minhas coisas, orando para que Deus mande pessoas de bem, para que não me dê calote. Tenho que orar, é desse jeito. Tenho que aprender a tratar bem as pessoas e respeitar. Vai ter aquela pessoa que um dia vai chegar e dizer: ô dona Solange, oi irmã Solange, aconteceu um imprevisto e aconteceu isso e isso. Sabe o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender, lógico, que tem os limites, mas a gente tem que entender, aprender a tratar bem as pessoas. Até onde você pode aguentar. Mas você também, quando você for falar, a gente tem que falar com educação com as pessoas. Porque na hora de vender, é todo mundo muito maravilhoso. Mas na hora de cobrar, você vê cada humilhação que você diz: misericórdia. Eu já vi gente dizer: Deus me livre, se for para mim ser um vendedor desse jeito, eu não quero vender nada. Eu não dou não para ser vendedor não, porque para eu cobrar desse jeito aí, eu não tenho coragem. Meus irmãos, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Nós temos que orar, colocar a nossa vida diante do Senhor, pedir a Ele que nos dê um coração igual dele, pedir a Ele que nos trate segundo a vontade dele. Para que nós venhamos ser bem-sucedidos dentro de casa, com os nossos filhos, com o varão. Para que nós venhamos ser bem-sucedidos com os funcionários e com o nosso patrão. Para que nós venhamos ser bem-sucedidos na nossa igreja, com os nossos irmãos, com os nossos pastores e os que estão na liderança da nossa igreja. E em tudo, nós temos que aprender que acima de nós, em primeiro lugar, existe um Deus Todo-Poderoso acima de nós todos. Mas acima da irmã Solange, existe uma liderança na minha igreja, o meu pastor, existe a mesa administrativa, que é quem administra, quem decide as coisas, e aí põe as coisas para nós decidir, depois eles assinam embaixo. Então eu não posso dizer assim: vai ser, bater o martelo, vai ser assim porque eu quero. Não, não é dessa forma. Na minha vizinhança, se acontecer algo, tudo tem que ser conversado. Na minha casa, se nós for comprar algo, tem que sentar e conversar. Fui comprar essas coisas e o varão não queria, foi uma luta. Mas nós sentamos, conversamos, eu, os filhos e ele chegou à conclusão que eu precisava me interter fazendo alguma coisa. É dessa forma que nós temos que fazer. E a palavra do Senhor vai dizer aqui claramente, meus irmãos, claramente. Aqui no versículo 6, onde nós estamos lendo, desculpem, meus irmãos, vai dizer assim, onde nós lemos: revestivos de toda a armadura de Deus. Mas primeiro diz aqui no versículo 10, quanto ao mais, ele passa essa receita todinha. Paulo, ele vai dizer como ele exorta a santidade, ele exorta a como cuidar da esposa, como cuidar do marido, dos filhos, dos funcionários, dos vizinhos. Ele ensina como tratar os outros, ele está aqui. Aí ele diz assim: quanto ao mais, depois que ele passou tudo isso para os irmãos, aí ele diz: quanto ao mais, que ele sabia que não era fácil, porque não é fácil. Ele diz: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, do poder de Deus. Porque a irmã Solange, se for agir pela carne, eu vou brigar com os filhos. Por quê? Porque desobedeceu. Eu tenho que mostrar o caminho. O varão fez alguma coisa que não foi agradável, tem que sentar e conversar. Muitas vezes tem pessoas que dizem: não, chega, estou indo embora, acabou.
Mas não, nós temos que sentar e conversar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se revestivos, aí ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque o diabo está preparando laços para mim, para você, para seu esposo, para seus funcionários, para seus filhos, para seus vizinhos. Isso para quê, meus irmãos? Para ter contenda. Para ter palavras desagradáveis dentro da igreja, irmão magoando o outro. Então nós temos que, para isso, estar fortalecido no Senhor. E ele vai dizer aqui, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Então, a minha luta, a minha guerra não é contra o meu esposo, nem contra meus filhos, e muito menos contra os irmãos da igreja e contra o meu pastor. Nós temos que saber, porque a palavra do Senhor está aqui. O apóstolo Paulo estava dizendo, meus irmãos, a briga de vocês não pode ser com os irmãos da igreja, nem com a família de vocês, não. Vocês vigiem, vocês vigiem. Aí vai dizer, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau vem para todos nós, vem para a sua casa e vem para a minha. Depois de teres vencido tudo isso, permaneceis inabaláveis. Vencer uma crise no casamento está mais forte. Quando se vence uma crise no casamento, você volta mais amoroso, você volta mais paciente. Depois se levanta, outra se levanta. Mas você volta com mais vigor, sabe? Tentando fechar aquela brecha que você deixou. É assim que a palavra do Senhor diz. Da mesma forma com os filhos. Aí diz, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, cingidos de força. Força é a palavra do Senhor, é o poder de Deus. Calçai, pois, os pés com a pregação do evangelho da paz. Isso a gente não consegue sozinho. Está aqui a palavra, né? Embraçando sempre o escudo da fé. Temos que ter fé. Vou vencer essa luta, vai passar. Jesus é comigo, o Espírito Santo de Deus, eu não estou só. Ele é comigo, vou orar, vou clamar e ele vai me dar uma luz e eu vou achar uma direção. Tá difícil, estou sendo pressionado por alguém, tem uma luta dentro de casa, tem um filho que está me dando trabalho, tá uma situação, vou orar e vou colocar diante de Deus e uma luz vai aparecer. Não tomar decisões sozinho, diz. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sempre examinando a palavra de Deus, meus irmãos. Não podemos deixar nunca, faz parte da nossa refeição diária. Está aqui todos os dias. No dia que eu não estou com vocês, como eu viajei, eu levei meu livrinho, o meu pão diário, e fui lendo dentro da van, lendo e me alimentando da palavra. E sentindo saudade de estar aqui com vocês. E vai dizer, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, vigiando com toda perseverança, súplica, por todos os santos. Aqui nós temos que orar por todos os santos. Quem são os santos, irmã Solange? Aquele santo que já morreu? Não. Nós temos que estar orando pelos santos que estão vivos. Irmã Solange, tem santo? Tem. Santo é aqueles que são separados. Aqueles, não é que se acha melhor que os outros, não. Mas é aqueles que se esforçam, que oram a Deus, que não se sentam na mesa dos escarnecedores, dos zombadores, que procura estar na igreja, que procura estar nas reuniões de oração, que lê a palavra do Senhor, que procura, meus irmãos, que mesmo quando peca, chora porque pecou, que se arrepende porque pecou. E santo peca, peca. Se você for ver todos os santos que muitos adoram hoje, que já não pode fazer mais nada, que estão embaixo da terra, pecaram. Olha a vida de quem já passou pela terra. Todos pecaram, menos Jesus Cristo. Menos Jesus Cristo. Só ele não pecou. Só ele. Agora os outros se esforçaram. Se esforçaram. Morreram, deram suas vidas pelo amor de Cristo. Isso também tem que fazer parte da minha vida e da sua vida. E aqui o apóstolo Paulo diz, e também por mim, para que me seja dado ao abrir da minha boca a palavra para que, com intrepidez,
fazer conhecida o mistério do Evangelho. Ele diz, estejam orando uns pelos outros. Bom dia, Antônio Lima, Deus abençoe sua vida. Ele diz, estejam orando uns pelos outros, por vocês e por mim, para cada vez que eu for instruir vocês, eu ser usado e falar com autoridade, com intrepidez, com autoridade, com conhecimento da palavra, não com arrogância, mas com conhecimento. Aí diz, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar deixa eu ver aqui, me compreender-lhes fazer. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, eu sou embaixador em Cristo, preso em cadeias. Ele escrevia cartas, ele doutrinava presos aonde ele estava. Aonde ele está? Onde é que você está? Dentro da sua casa. Você está levando a palavra? Foi ontem, o jovem Tobias levou uma palavra maravilhosa ontem para nós. Aonde você está? O Senhor nos deu um dom, foi isso que ele disse a cada um. O Senhor deu um dom. O dom de pregar, o dom de falar do amor de Deus, o dom de dar um testemunho, através desse testemunho, ganhar almas para Cristo. Um dom através da sua vida em santidade, pessoas olhar e dizer assim, eu quero ser igual a essa irmã. Ô Jesus, essa irmã, eu olho para ela e vejo ela vivendo como Cristo, se comportando como servo de uma serva de Deus. É isso. O apóstolo Paulo, nessa manhã, ele nos exorta a levar a palavra de Deus aonde nós estivermos. Que o Senhor, nessa manhã, ele trabalhe no seu e no meu coração. Que nós venhamos ler essa palavra, Efésios 6. Que nós venhamos usar o capacete da salvação, a espada, calçar os pés, vestir a couraça da justiça, embraçar o escudo da fé e cair no campo. O campo da nossa casa, da nossa família, da nossa vizinhança. Eu coloquei um monte de panfletozinho dentro da minha bolsa. Mesmo foi uma luta tão grande na viagem, que eu estava doente, todo mundo viu, mas eu estou bem melhor, glória a Deus. Mas a nossa vida é essa. A nossa vida é essa, levando o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Vamos cantar um louvor. Em seguida, nós iremos orar, meus irmãos, porque eu sei que eu já me empolguei, né? Glória a Deus, o Espírito Santo de Deus. Eu senti aquela saudade, se eu pudesse eu passava o dia todo com os irmãos. Vamos cantar esse louvor para a honra e a glória do Senhor. E depois não saia daí, sem antes receber essa oração, sem orar com a irmã Solange pela sua casa, pela sua família, pela sua igreja, pela humanidade, em nome de Jesus. Vamos cantar aqui o hino, o cântico 26, acho que é a Aparecida que está aqui entrando conosco, então está assistindo. Francisca Aparecida, Deus abençoe, Francisca Aparecida, conviveu tanto tempo comigo, espero que o Senhor Jesus esteja trabalhando na sua vida, minha prima, né? Que você esteja assim, o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando em você, trazendo salvação para a sua casa, para a sua vida, né? Que Deus abençoe a sua vida, os seus filhos e o seu esposo. Vamos cantar aqui esse louvor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia perpetuamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou, seu amor nunca mudou,
Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Oh glória, o amor do Senhor Jesus nunca mudou, por mim nem por você, e nem pela sua casa. Nem pela sua casa. Continue firme, continue buscando o Senhor Jesus. Está difícil, mas continue buscando o Senhor Jesus. Continue se fortalecendo dele. Vamos orar. Feche os seus olhos, se você puder. Vamos clamar ao Senhor Jesus. A internet já está aqui, né? Travando. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. A mensagem foi dada. Feche os seus olhos em nome de Jesus e vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e amado, obrigado, meu Pai, por essa palavra tão maravilhosa, meu Deus, que o Senhor nos permitiu nessa manhã. Por esse alimento, Deus, espiritual, descido do céu, Senhor. Obrigada, Deus. Senhor, abençoa cada irmã que aqui está conosco nessa manhã. Senhor, cada um, Senhor, que aqui entrou, o Senhor conhece todas as lutas, todas as dificuldades, meu Pai, todas as guerras que tem travado, Senhor. Mas a Tua palavra diz que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Oh, meu Deus. Senhor, dá, Senhor, nos ajuda, Pai, a abrir os olhos para que nós venhamos nos vestir, Senhor, das armaduras de Deus. Para que nós possamos travar, Senhor, uma guerra, uma luta, Senhor, baseada, Senhor, na fé, meu Pai, crendo que o Senhor Jesus já está na frente e tem vencido, Pai, por nós. Luta de mãe com os filhos, Senhor, filhos drogados, filhos que têm o vício da bebida, Senhor, esposos, Senhor, que são rebeldes, que são viciados. Meu Deus, liberta, Pai, em nome de Jesus. Senhor, pessoas que são violentas, meu Pai, que nessa manhã o Teu Espírito Santo, Senhor, transforme. Senhor, traga vida nova, traga mudança, Senhor. Senhor, usa cada um que está aqui conosco, Senhor, reveste com poder e autoridade. Senhor, ao abrir da boca, Senhor, deles venha dar sabedoria, como o apóstolo Paulo pediu, discernimento da Tua palavra, intrepidez, Senhor, para que venha falar com autoridade, conhecimento e poder de Deus. Pai, abençoa cada um, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós oramos e Te agradecemos, meu Pai. Crendo que o Senhor Jesus está, o Espírito Santo de Deus está aqui, meus irmãos. E Ele tem ouvido, Ele sabe que você tem passado aí. Ele sabe a luta, Ele sabe como é que seu coração está aí hoje. Você amanheceu hoje dizendo, Senhor, se não for hoje, não é nunca mais. Mas o Espírito Santo de Deus diz, eu estou aí para atravessar com você. Agora se revista de força, de poder, de autoridade. Vista as armaduras de Deus. Leia a palavra, ore, jejue e clame ao Senhor. Que você vai se sentir forte. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele é comigo e Ele é com você, Célia Chagas. Não sei se você está aí na casa da minha mãezinha. Nesse instante eu estava falando nela aqui, né? Cheguei de viagem, nós não se falamos, esqueci o celular em casa esse final de semana, por isso que não gravei, foi muito difícil, mas Deus está no controle de todas as coisas, viu? Deus abençoe cada um de vocês, Deus traga paz a cada um de vocês, que o Senhor, a mão poderosa dele esteja sobre o lar de vocês, sobre os filhos de vocês, sobre a igreja de cada um. A igreja do Senhor Jesus somos nós, mas nós frequentamos o templo, né? A igreja, e lá nós estamos reunidos, o povo de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês com sabedoria, com discernimento, que a mão poderosa de Deus esteja sarando nessa manhã, corações magoados, corações feridos, enfermidades, coisas que possam assim, você está trazendo à sua mente nesse momento, que a mão poderosa do Senhor esteja retirando e lhe trazendo cura espiritual, e lhe dando uma saída. Eu creio nesse Deus, eu creio. Beijo da irmã Solange e até amanhã, se Deus quiser, meus irmãos, que Deus esteja assim nos guiando e nos cuidando de nós, né? Que até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a cada uma de vocês.